E aí, ser vivente, tudo bem? Se esse vídeo te encontrou, é bem provável que você esteja passando agora por uma crise existencial. É aquele momento em que perguntas como: quem sou eu? Será que a vida é só isso? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito da minha existência? Para que eu estou nesse planeta? Então, se esse é seu caso, fica aqui comigo, que hoje a gente vai entender o que está acontecendo e o que pode ser feito para que você possa ter uma vida cada vez mais plena. Meu nome é Grazi e o objetivo desse canal é entregar doses homeopáticas de consciência e compartilhar os insights que eu tive, né, nessa minha jornada de autoconhecimento, que é esse processo que a gente passa em determinado momento em que começa a se questionar, né, sobre o que é a vida, quem sou eu, né, o que eu vim fazer aqui, que é um processo chamado de individuação pelo psicoterapeuta Carl Jung. E esse mesmo processo foi descrito na Bíblia como o deserto, né? Que é esse momento em que a pessoa é ela por ela mesma e ela descobre quem é ela e qual o propósito dela segundo o Criador. E atualmente tem sido chamado como noite escura da alma. E é esse processo em que você acorda e nada mais faz sentido. Você acorda e fala: nossa, parece que não me conecto mais com as pessoas, não me conecto mais com esse trabalho, nada mais tem feito sentido. A trilha sonora seria aquela música da Pitty, Admirável Chip Novo. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Você começa a perceber que, tipo, você não tá vivo. Saca? É como se você tivesse sido formatado para entregar determinada coisa, mas não faz mais sentido. Tudo aquilo que antes fazia sentido para de fazer sentido. E você começa a se buscar para se encontrar, buscar um propósito maior para sua existência, porque nada mais como era tá funcionando. E se ainda tá aqui comigo, significa que esse vídeo chegou no momento certo. Significa que você tá preparado para fazer esse mergulho interno profundo a fim de se encontrar, de encontrar esse seu verdadeiro eu. Saca? Essa fagulha divina que foi chamada como Espírito Santo. E o Jung chamou de self. E eu chamo de imperador, que é esse ser maior, esse ser mais elevado, faz tudo ter mais sentido. Então fica aqui comigo, que você está no lugar certo. Eu vou te entregar todas as chaves que eu encontrei nesse meu processo de libertação dessa essência divina, dessa restauração desse ser, desse projeto original. Fica aqui que a gente vai encontrar essa saída desse labirinto. Então eu quero começar fazendo uma reflexão. Eu quero que você me responda: quem é você? Eu vou te dar alguns segundos assim para você responder automaticamente. Quando alguém te pergunta: quem é você? Qual que é a primeira coisa que vem assim na sua cabeça? Então vamos lá, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Chegou nessa resposta? E se a resposta automática sua foi: ah, eu sou o Zé, eu sou professor, eu sou marido da Rosa, sou pai do Felipe, eu sou TDAH, que é uma coisa que eu tenho visto muito, e blá, 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 blá. Então, eu vou ter que desmontar esse seu castelinho de areia e te contar que você tá equivocado. Se você acha que isso, todas essas funções é você, não é bem por aí. Pra mim, você acabou de dizer o seu nome, talvez a sua profissão, talvez um vínculo relacional que você tenha, uma condição funcional do seu organismo. Tudo isso são funções que você acreditou que eram você. Mas na realidade não é sobre isso. Mas tá, e aí? Mas então se isso não sou eu, quem sou eu? E eu estou falando, quando eu te pergunto sobre quem é você, eu estou te perguntando sobre o ser. Porque se for analisar, é sobre ser humano, não é sobre fazer e ter. E isso tudo que você me descreveu, ou você está dizendo sobre o que você faz, ou sobre o que você tem. E não é por aí o caminho. E aí, pra gente então descobrir o erro dessa programação,
A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para aquela criança que você foi um dia. Eu tenho certeza que você, assim como eu, deve ter escutado uma pergunta que para mim é muito ingrata, de o que você vai ser quando você crescer? Bom, você acabou de aprender a falar, está começando a se descobrir e já logo vem essa pressão de o que você vai ser quando crescer, ou seja, se você não fizer nada, você não é ninguém. Então significa que a criança não é ninguém. Ela só vai ser alguém quando ela tiver uma profissão, quando ela tiver um status, quando ela tiver algo conquistado. E até lá ela não é ninguém. Percebe como isso é muito infeliz? Porque criança ela já é alguém, não é? Você concorda comigo? Que você já é alguém, você então você não existe. Se você não fizer nada de significativo, você não existe. E esse é um modelo já construído desde a infância, porque se a gente parar para analisar, essa criança, quando ela começa a ter essa educação intelectual, já vão ditando o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer e o que ela tem que fazer para ela ser alguém. E já vamos sendo formatados nesse é certo, errado, pode, não pode, isso tá legal, isso não tá legal. E aí a gente já vai aprendendo que o nosso ser tá muito atrelado ao outro. Ou seja, a gente somos seres, os seres humanos são seres de grupo e a gente quer pertencer. E aí, para pertencer, a gente tem que ir correspondendo a essas expectativas e a gente vai aprendendo que se a gente quiser receber amor, né, porque isso não é amor, é validação. Se a gente quiser receber afeto, a gente tem que corresponder às expectativas, a gente tem que entregar o que o outro espera. E a gente não pode ser nós mesmos, né? A originalidade, ela não está muito em pauta. Para você pertencer a um grupo, você tem que se encaixar a esse grupo. E, e aí, se você teve uma infância, talvez como eu, toda vez que você demonstrava algo que não era o agradável, talvez você era criticado, talvez você sofria represálias por, né, tá demonstrando um perfil que não é agradável aos seus educadores, talvez você ficava de castigo, talvez até o chinelo cantava, né, para não dizer uma coisa pior, mas isso é muito natural. Desde pequeno a gente já vai sendo programado para entregar o que é o aceitável pela sociedade. E aí existem muitas consequências quanto a esse formato, esse padrão formatado, né, para se ser. E algumas delas, eu acho que a primeira, assim, mais clara é a dependência emocional. O que significa a dependência emocional? O estado seu emocional está atrelado ao estado emocional do outro. E aí são duas pessoas onde o estado emocional de ambas tem uma simbiose, ela é influenciada, né, uma pela outra. Ou seja, se o outro tá bem, eu fico bem. Mas se o outro tá mal, eu fico mal. E aí cria-se uma responsabilidade sobre o estado do outro, né? Você tem que estar sempre correspondendo para o outro estar bem. E aí isso é muito complicado, porque nesse tipo de dinâmica sempre vai ter um carrasco e uma vítima, né? Onde um quer entregar algo para o outro ser feliz e o outro quer receber algo para ser feliz. Então sempre vai ter de um lado alguém querendo projetar suas expectativas e o outro querendo corresponder a essas expectativas. Aí cabe a você perceber em qual desse grupo você está. Se você é o que tenta dominar os outros para que suas necessidades sejam supridas, ou se você é quem corresponde às expectativas do outro para que as necessidades do outro sejam supridas e você não sofra as represálias quanto a essa quebra de expectativa, né? Ou crítica, ou até mesmo ataque verbal, físico, independe, né? Aí vai depender de cada caso. Esse é um problema muito grande e outro que eu vejo, um segundo problema, é quando a identidade é construída nesse fazer e ter, né? E um exemplo disso, bem nítido, é aquele filme do Doutor Estranho. Não sei se você já assistiu, eu te convido a assistir para você perceber isso, que assim, ele é um cirurgião, ele é um médico muito renomado e ele construiu toda uma persona, todo um sucesso, status a partir dessa função dele de médico. E aí ele sofre acidente e perde o movimento da mão. E a partir do momento que ele não tem mais o movimento da mão, ele entra em uma crise existencial porque ele fala, e agora, quem sou eu, né? Se eu não sou se eu não tenho mais a mão, se eu não tenho mais o movimento da mão, perdeu o sentido da minha vida. Porque a identidade dele foi construída em cima dele ser esse médico renomado, ele maravilhoso no que ele faz. Mas aí, então quem é ele sem isso? E aí a jornada dele é sobre isso, essa busca desse ser mais elevado, dessa
função mais espiritual, né? E não apenas no fazer e entregar, porque somos seres perfeitos, independente do que a gente faz e entrega. E um terceiro problema que eu vejo de atrelar esse ser ao fazer e ter é de estar o tempo todo querendo provar que você é. Ou seja, estar o tempo todo buscando conquistar títulos, posses e outras coisas para se provar que você é. E aí é uma busca incessante. E sempre que você conquista um objetivo, logo passa esse frenesi, né, inicial, e você já sente que não é suficiente, tá logo buscando uma outra meta. Porque é sobre isso. Se você precisa de uma meta para ser alguém, você vai ter que estar sempre se provando e correndo atrás de títulos para provar que você é. E todo esse problema gera alguns sintomas. Um dos principais sintomas que eu vejo assim é o vazio existencial, é um vazio. Você sente um vazio dentro de si. E aí automaticamente você tenta preencher esse vazio através de compulsões. É através de jogos, que é um problema atual, inclusive, né? Você vê que tá agora falando muito do tigrinho, né? Que as pessoas tentam tapar esse vazio através de jogos. Outra compulsão é comida, pode também bebida, né? Porque assim, eu tô sentindo que tá tudo péssimo. Aí eu bebo, ou tenho relações, ou compro, ou tomo remédio, e aí fica bem. Por quê? Porque você tá tentando preencher esse vazio que você sente, que é da alma, que é do espírito, com algo externo. Você acostumou a tapar esse vazio interno de si, essa desconexão que você teve de si, com coisas externas, mas isso não é suficiente, porque o que você precisa na realidade é dessa fagulha interna e não de coisas externas. Isso não vai tapar o seu vazio. E aí com isso, nessa busca louca e frenética, acaba tendo o esgotamento energético, né? Que você fica nessa corrida louca e chega uma hora que você vai estar esgotado, que as suas energias você vai estar sobrecarregado de funções para se provar ser. Outro problema que eu vejo é de perder o prazer, né? Você perde o prazer de viver uma vez que você não tem tempo nem para ser, né? Nessa correria louca para fazer coisas e cumprir prazos, você acaba perdendo o prazer de viver em si, né? E atrelando apenas aos prazeres momentâneos, que foi o que a gente acabou de discutir agora há pouco, para tapar esse vazio. Sem mencionar que se você tá nesse modelo, você criou uma rede destrutiva. Pode ser que ao seu redor tem pessoas que só te procuram pelo que você pode oferecer, né? Que a Bíblia chamou de sanguessugas até. Que são pessoas que só buscam serventia. Se você está tentando se provar para ser alguma coisa, tem pessoas que, por outro lado, querem que você prove algo para elas te manter na vida delas. Ou seja, existe uma simbiose aí, onde fica um tentando provar o seu valor e o outro querendo que você prove de fato o seu valor e entregue cada vez mais. Não é uma pessoa que te busca para saber como você está. A menos que ela esteja intencionada, é claro, a querer se sentir melhor, né? Então, se tá tudo ruim e eu encontro uma pessoa que tá pior que eu, então tá tranquilo, né? Não tá tão ruim assim. Mas isso é um caminho que te leva a encontrar pessoas cada vez mais que buscam conveniência e não ao encontrar o ser de fato, né? Que não buscam pessoas verdadeiras de fato, elas só querem o que você tem a entregar. E aí com o tempo, se você fica muito tempo nessa busca louca de fazer e ter, algumas doenças que o corpo, quando chega no último estágio assim que ele vai demonstrar, que eu vejo muito, que está atrelado a esse fazer e ter, né, cada vez mais ao invés de ser, é o burnout, estresse crônico, ansiedade, depressão, anedonia, que é um estado que você chega num ponto que você perde o prazer de viver. Você fala, na boa, se é só isso que é a vida, se é só essa correria louca, cansei de viver. E aí você perde o prazer de viver e se entrega. É como se estivesse esperando a morte em si. E aí quando você chega no fundo desse poço, tá exausto, tá com burnout, ansiedade, que tá tudo ruim, é meio que o seu espírito te dizendo, para, agora chega. Tipo, não vou mais financiar energia, você precisa descobrir o que tá errado, você precisa, né, restaurar o projeto original, né, de fábrica. Porque chega num ponto que você fala, nossa, a vida é só isso? É só isso. Então é trabalhar, comer, dormir. E aí no fim de semana tem pequenas doses de prazer.
você chega nesse fundo que você fala, nossa, então o que resta? Né? Não resta nada. E aí começa essa busca de sentido, né? Aí esse processo de autoconhecimento para desconstruir todas essas máscaras e esses rótulos e essas camadas para fazer esse mergulho interno e buscar o ser. E se você for parar para analisar, as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que são originais. Elas não estão em busca de validação, elas não estão em busca de corresponder às expectativas. Elas só estão em busca de ser elas mesmas e de deixar no mundo uma marca delas, né? De entregar o que elas vieram fazer aqui na Terra. Elas não seguem o roteiro, são genuínas e acabam que são vistas como loucas, né? Porque você ir contra a manada, você ir contra esse padrão social é visto como loucura. Mas na realidade essa é a verdadeira essência, né? Cada ser é único, cada um tem um projeto original. E essas são pessoas que têm coragem. Mas e agora? E agora que eu descobri que eu tô vivendo no automático, que eu tô vivendo através de projeções que foram me entregues, através de papéis que foram me entregues, percebi que eu não sei quem eu sou de fato, e agora? E aí, moça? Nossa, entregou esse problemão na minha mão. O que eu vou fazer? Né? Se tirar todos os rótulos que eu agreguei ao longo da jornada, o que sobra? Bom, sobra nada. E agora? Respira, não pira, fica calmo, que agora eu vou te dar a luz, entregar tudo que você precisa para iniciar essa busca interna. E a resposta, ela tá na criança que você foi um dia. É óbvio. Se no início você desceu com o projeto original e a partir do momento que você aprendeu a falar e começou a interagir com o bando, com o grupo, você foi sendo desformatado e formatado perante o padrão social, a resposta tá nessa criança antes de ser formatada. E a primeira coisa que a gente já nasce é com a nossa identidade revelada. Você vai vendo que a criança ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a explorar o mundo, ela tem uma personalidade muito única dela, né? Tem crianças que já são mais criativas, tem crianças que são comunicativas, são expansivas. Ela já vem assim com essa personalidade única dela muito bem revelada, né? Que é um projeto original do criador. Mas aí para aprender a pertencer ao grupo, ela foi se formatando conforme o grupo. E se a gente for analisar, quando você pensa assim, eu gosto de alguém, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vai descrever o porquê você gosta de alguém? Tenho certeza que você é uma pessoa saudável, ou até mesmo que você seja uma pessoa tóxica e que busca conveniência. Você não vai dizer para as outras pessoas, eu só me relacionei com essa pessoa porque, sei lá, ela tem dinheiro, ela tem status, ela me oferece alguma coisa. Não. Se você for pensar, o que a gente busca numa relação, se você é uma pessoa saudável, assim como eu, são as virtudes que são inerentes daquele ser, né? Coisas como, ela é honesta, essa pessoa é compreensiva, essa pessoa é amorosa, leal, inteligente, criativa, sensível, prestativa, conscienciosa, ela é gentil, ela é engraçada. São coisas que têm a ver mais com a personalidade, que são coisas que têm a ver mais com a pessoa em si do que sobre o que ela faz e tem. É a forma como ela te faz sentir, na realidade. É isso que conecta as pessoas, né? É uma pessoa misteriosa, uma pessoa aventureira. São essas características únicas que nos conectam às pessoas e não necessariamente o que ela tem e oferece. Né? Se você é uma pessoa saudável, você busca conexões reais, você busca virtude, busca valores e não apenas o que as pessoas entregam. E aí tem um preço desconstruir. Se nesse momento você está falando, eu quero voltar ao projeto original, quero retornar, eu tenho que te alertar. Não é tão assim simples. Senão não chamaria, né, deserto, noite escura da alma. Pô, essa busca interna, esse restaurar do padrão, ele tem um preço. Porque pensa comigo, se você construiu toda uma vida através dessas máscaras sociais, através desses personagens que você criou para conviver, a partir do momento que você começar a desconstruir isso, vai ter um preço. Porque se a gente for analisar, abrir mão disso tudo significa que você vai ter que perder o que você conquistou através disso.
E a partir do momento que você tira essas máscaras, tudo que estava conectado nelas vai se desfazer. É como um castelo construído na areia. Você tirou ali a base, tudo rui. Então, se a gente for pensar até a trajetória de Jesus, embora ficou conhecido que ele, né, morreu para salvar, se você for ver na história, não é bem assim, né? Ele morreu para sustentar a identidade dele. Porque ele ousou dizer que ele era filho de Deus e as pessoas que estavam ali se beneficiando de toda aquela construção que tinha até ele chegar, né, de todas as leis e coisas que ganhavam-se por se dizer um fiel de Deus, desconstruiu. E aí ele morreu, na realidade, para sustentar a identidade dele, para não se adequar ao que estava sendo feito naquela época. Então, se você vai entrar nesse processo de desconstrução, você tem que estar preparado para carregar a sua cruz, que é o que a Bíblia fala, né? Que cada um tem a sua cruz para carregar. E é sobre isso, é sobre sustentar a sua verdade. E talvez a sua verdade não vai ser todos que vão concordar e vão gostar. Até porque nem Jesus agradou a todos. Mas mais vale você se manter nesse personagem e viver uma vida infeliz ou encontrar-se e ser rejeitado. Percebe? Está preparado para, né, começar a encarar as consequências que essa desconexão, esse desfazer do padrão vai gerar? Você vai precisar curar essa dependência emocional para não ficar mais atrelado à validação externa e ao estado do outro, né? Encontrar esse estado interno dentro de si. Parar com essa busca de validação louca, né? E aí, para encarar isso, precisa ter muita coragem, né? A coragem principalmente de desagradar, né? E a partir do momento que você desagrada, você vai ser rejeitado. Infelizmente, esse é um preço que se paga. E você está preparado? Se estiver preparado, continua aqui. Continua aqui que a gente vai encontrar essa essência sua. Mas se não estiver preparado, é melhor sair desse vídeo agora, que está em tempo. Porque depois que você vê, não tem como desver. Então, se você está preparado, eu vou entregar aqui agora algumas ferramentas, algumas coisas que me ajudaram no meu processo. E a primeira coisa que eu quero entregar são os florais de Bach, que é uma terapia que trabalha com o nosso emocional. E aí, nos meus estudos, essa é uma formação que eu tive e que me ajudou bastante. Então, o primeiro floral que eu acredito que é pertinente para o que a gente está trabalhando nesse vídeo é o Olive. Esse floral ele vai tratar esse esgotamento energético. Ele vai trabalhar na nossa energia para revitalizar as forças que foram perdidas e te reanimar com essa energia vital para encarar esse processo. O segundo que eu acredito que é muito interessante é o Centauri. Ele é um que vai fortalecer o seu espírito. Qual que é a ideia? Você deixar de ser uma Maria vai com as outras, né? Você ter coragem de ser você mesmo, de falar não, de desagradar e de não se permitir ser controlado e dominado pela vontade do outro. A pensar por si só, né? E não mais sofrer essa dominação. E o terceiro, que eu acredito que é muito importante, que me ajudou bastante, é o Wild OAT. É o Wild OAT. E ele é para encontrar o seu propósito, para se encontrar, para encontrar a sua direção única. Ele vai te ajudar nisso. Esses florais você consegue manipular em uma farmácia de manipulação. Não precisa de uma receita específica se você souber o que você está pedindo. Eu acredito que esses 3 vão já te dar uma boa ajuda aí nesse processo seu. Outra ferramenta que me ajudou bastante, que eu acredito que é muito importante, é a limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel. Essa oração é uma espécie de oração que você faz por um período de tempo e ela é para libertar dessas correntes, libertar desses pactos, né? Porque toda vez que você fala para uma pessoa, eu vou ser seu amigo pro resto da vida, a gente vai ficar junto pro resto da vida, é meio que você tá firmando um contrato espiritual com essa pessoa. E aí você fica amarrado, né, nessa fidelidade, né? Então, se eu for eu, não vai agradar, isso é um pacto. Eu vou acabar sendo o que o outro espera de mim para continuar nessa relação. E a ideia é se desmembrando, né? Se desconectando e se tornar um ser que dependa de você e de Deus, né? Dessa relação com essa fagulha divina, né?
e não mais com outras pessoas. Então essa limpeza é uma oração que me ajudou bastante para conseguir ir me desconectando de todos esses laços kármicos que eu fui agregando ao longo da minha jornada, dessas relações que tinham essa simbiose, né? E aí agora, nesse momento, eu te convido a fazer comigo uma meditação pra gente encontrar essa criança que ficou perdida lá atrás. Então, que você esteja num lugar tranquilo, num lugar onde você não vai sofrer interrupção. Eu te convido a pegar um copo de água e serenar a mente agora, se desconectar de tudo, vir para esse presente para que a gente possa encontrar essa criança que está perdida em algum lugar. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é que você se conecte a você, né? Toque seu corpo, sinta seu corpo, ancore a sua presença aqui agora, se desconecta de tudo, apalpa um pouquinho o seu corpo, se abraça, se sinta, se perceba, perceba seus pés, perceba sua mão, perceba sua cabeça, se quiser dar uma coçadinha na sua cabeça, para você entrar nesse estado de presença. Pega a sua água. Sinta essa água viva entrando no seu ser. Fazer uma oração. Divino Criador, solicito a sua presença e peço permissão para estar tocando agora nessas almas, despertando o espírito dessas pessoas, seu Espírito Santo, aquele seu projeto original, esteja retornando a essas pessoas, que o coração delas se abram, que esse Espírito ocupe esse templo, para que elas possam te servir conforme o projeto original, para que elas possam restaurar essa fagulha divina dentro delas e não mais estar presa nas vontades de outros seres, mas apenas na sua vontade, Senhor. Que os anjos da guarda delas estejam acampando na casa delas, para que proteja essa nossa experiência, para que elas possam restaurar esse imperador que existe dentro delas. Agora eu quero que você esfregue uma mão na outra, coloque uma no seu coração e uma na sua barriga, um pouquinho abaixo do seu umbigo. E agora a gente vai estar efetuando uma respiração completa, que é aquela respiração que a gente fazia quando era bebezinho. Aquela respiração que o ar entra e vai até a barriga, que estufa a barriga, que chega no seu diafragma. E ela vai ser feita em 3 tempos. O primeiro, você puxa a respiração em 4 segundos, segura ela dentro do seu abdômen, puxa até sentir que a sua barriga, o seu diafragma está expandido. Aí você vai segurar ela por 7 segundos e depois vai soltar essa respiração no tempo de 8 segundos. Então vamos lá? Puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 1, 2, 3, 4. Mantém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expira, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Última. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a gente vai começar esse exercício e eu quero que tudo que eu falo pra você, você imagine na sua mente, como se fosse uma realidade virtual. Nesse exato momento, na sua frente, vai abrir um portal de luz, como se fosse um círculo gigante de luz, branco perolado. E assim que você enxergar ele, eu quero que você passe por ele. Saiba que você está seguro, que seu anjo da guarda está contigo, que nada de mal vai te acontecer. Então passe por esse portal
E aí é como se você estivesse entrando num jardim, um jardim bem bonito. A grama nos seus pés é baixinha, confortável aos seus pés. E ao redor você vê árvores, pássaros, borboletas, flores. É um lugar muito bonito. E logo à frente você vê um corpo de água, um riacho passando. E você vai se aproximando desse riacho e percebe que é uma água cristalina muito bonita, como se fosse luz líquida. E no fundo você vê pedras e você sente que você quer entrar nesse riacho. Você vai entrar nele. Você vai colocando os pés, a água é bem confortável, uma temperatura agradável. E agora a gente vai mergulhar para sair do outro lado da margem. Eu quero que você mergulhe e passe por essa água. E nade até chegar do outro lado da margem. Ela dá pé, se você não sabe nadar, fica tranquilo. Porque nessa realidade tudo você pode. E ao chegar do outro lado, você vê um caminho de terra. E você sente agradável, você sente vontade de entrar nesse caminho. E ao andar pode ser que apareça algum animal. Esse é seu animal de poder, tá tranquilo. Como se fosse um guardião seu. Você continua andando. E lá no finalzinho você vista uma casa. E essa casa parece muito familiar. Você sente a vontade de entrar nela. E quando você se aproxima dela, você bate na porta e pede licença. E você abre a porta, ela está aberta. Quando você entra, você percebe que é a sua casa. É uma casa onde a sua criança está dentro. E eu quero que você se aproxime dessa criança e fale para ela, tá tudo bem. Eu sou você amanhã. Você pode confiar em mim. Eu vim aqui hoje para te resgatar. Eu quero que você se ajoelhe na frente dessa criança, olha dentro dos olhos dela e perceba como ela tá. Como essa criança se mostra. Ela tá sorrindo, ela tá feliz, ela tá triste. Como ela parece para você? Qual é o olhar dessa criança? E eu quero que você acolha essa criança. Fala pra ela, oi, hoje eu vim aqui te resgatar, eu vim aqui te ver, eu vim te acolher. Eu vim te dar todo o amor que você buscava. Eu te amo incondicionalmente. Abraça essa criança, pegue nos seus braços ela e fala, você está protegida. A partir de agora, eu vou te acolher, eu vou te proteger. Você não precisa mais ter medo. Você é muito amada. Quero que você saiba que além de mim, ainda tem quem te criou, nosso Criador Supremo. E Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama exatamente como Ele te construiu para ser. Você não precisa mais ter medo e tentar ser o que você não é. Você não precisa mais usar máscaras e fingir ser o que você não é para agradar as pessoas. Porque eu te amo exatamente como você é, assim como Ele. E a partir de agora, eu estou te permitindo a ser você mesmo. Você pode voltar a ser você. Você pode voltar a ter as suas características únicas suas. E isso é perfeito. Não tem erro nisso. Você foi construída para ser assim. Você pode voltar a ser você. E mesmo que ninguém te ame, ninguém te entenda, eu te amo. O nosso Criador nos ama. Então você está protegida para voltar a ser você. E a partir de agora, eu vou te deixar aqui, mas você saiba que essa casa é só nossa. Que você está protegida e você pode ficar dentro dela e fazer o que você quiser. Você pode voltar a ser você. Você pode brincar, pode ser feliz. Nada mais vai te machucar. Porque eu vou te proteger. E além de mim, tem toda uma equipe te protegendo. Você não está desamparada, nunca teve. Tá? Pode ser feliz. Eu quero que você solte essa criança agora e observa como ela tá, quais são as características dela, o que ela tá fazendo. E mesmo que agora você não tenha essa resposta, ela vai acabar aparecendo. Ela vai voltar a ser ela e aos poucos você vai perceber quais são as características que você reprimiu para pertencer, para agradar. Ela é criativa, comunicativa, é brincalhona, como essa criança é. E deixa ela ir brincando. Fala pra ela que agora ela pode ser feliz. E eu quero que você retorne, volte. Saia dessa casa. Feche a porta.
perceba que essa casa está muito protegida. Volte, vire de volta, veja o caminho, caminha pelo caminho, perceba o riacho. E agora a gente vai fazer o caminho oposto. Entra nele e mergulhe. E ao mergulhar, perceba que essa água vai te lavando e vai tirando todas as programações anteriores. Todas as frases como você não pode ser assim, você tá errado, isso não pode, você é burro, você é limitado, eu não gosto de você. Todas essas frases vão saindo e vai te limpando. Tudo que falaram que você tinha que fazer, mas você não queria, vai sendo lavado nesse riacho. E é como se aquela bagagem pesada que estava em cima de você, te oprimindo, é liberada nesse riacho. Você se sente leve. Agora você vai sair do riacho e assim que você põe o pé na terra, na grama, você percebe que é como se o seu corpo tivesse transformado em luz. O seu corpo está até mais brilhoso, você está mais brilhante. Você nunca teve tão íntegro, tão inteiro. E agora a gente vai entrar de novo no portal. Porque o que você veio encontrar nesse lugar, você já conquistou. E sempre que você sentir necessidade, você pode voltar. Sempre que você perceber que tem alguma coisa te travando, te bloqueando, alguma coisa que alguém está colocando sobre você, você pode voltar para esse lugar e se libertar. Veja o portal branco, passe por ele. E vai retornando ao ambiente. Vai sentindo o seu corpo, percebendo como você tá. Tá mais leve, né? Algo que eu sinto agora, pra ficar assim bem programado em você, é aquela música da Pitty. Tira a máscara que cobre o seu rosto, me mostre e eu descubro se eu gosto do seu verdadeiro jeito de ser. Ninguém merece ser só mais um bonitinho, nem transparecer consciente, inconsequente, sem se preocupar em ser adulto ou criança. O importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. É isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar pra você hoje, que você seja você. Mesmo que isso seja estranho, mesmo que ninguém mais entenda, esse é você. Esse é o projeto original. É para isso que você foi construído. Se você se amar e se respeitar, automaticamente você vai se abrir para encontrar pessoas que também vão te amar e te respeitar. Que você se permita se libertar de pessoas que não estão mais nesse novo eu seu. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Significa que você teve coragem para enfrentar esse processo, que você tá preparado para entrar nessa jornada, para se reencontrar. E aos poucos as peças vão se encaixando. No começo é assustador, mas depois vai sendo muito realizador. É como ir encontrando peças que você foi perdendo no caminho. E que você tenha coragem para encarar essa jornada. E buscar a verdade que vai te libertar. Porque é a sua verdade, é a verdade de quem é você. E caso sinta o desejo de se aprofundar, eu te convido a conhecer o meu Instagram. Nele eu entreguei algumas das ferramentas que me ajudaram a me reencontrar nesse processo. No começo eu era uma pessoa muito vinda exatas, então era tudo muito lógico, muito material. E nessa minha jornada eu fui descobrindo algumas ferramentas que, ao aprofundar, eu fui vendo o quanto elas tinham verdades que nem eu mesma sabia. E eu fui me encontrando peças de mim nessas ferramentas, encontrando o projeto original, porque Deus é tão maravilhoso que, assim,
É como se tivesse um manual desse proprietário, de quem é essa alma. E alguma dessas ferramentas foi me ajudando a encontrar esse mapa de quem era eu. E nessa minha jornada saiu dela um livro. Se você gosta de ler, eu te convido a conhecer esse meu livro. E nesse meu perfil eu tenho muitas coisas gratuitas que você pode acessar para começar nessa sua busca interna. Aqui embaixo na descrição, se clicar no mais, eu vou deixar um resuminho de tudo que a gente conversou aqui hoje, de algumas ferramentas. Vou deixar o acesso para você encontrar tanto o meu perfil quanto esse livro que saiu dessa minha jornada. Eu espero que eu tenha agregado valor nessa sua jornada e que você encontre as peças perdidas e restaure o projeto original. E se isso te agregou, você sabe como funciona essa ferramenta, então eu não preciso estar falando, interage comigo, me mostre que existe um outro ser vivo aí do outro lado. Eu vou amar criar consciência da sua existência. Deixe aqui pra mim os comentários de quem é você, o que isso te agregou. Interage aqui com essa ferramenta. E eu desejo que você se integre, que você restaure o projeto original do nosso Criador e que tenha uma vida plena. Porque é isso que vai te dar uma vida plena, é isso que vai te fazer reencontrar o propósito, é se conectar consigo. É restaurar esse imperador que está dentro de você, esperando só você libertar ele. Ele está só à espera de que você o liberte. Te emano agora luz, para que você se ilumine cada vez mais. E amor incondicional, porque você é amado, exatamente como você é. Você não precisa ter medo de ser você. As pessoas certas vão te amar pelo que você tem dentro, pelo que você é, pelo ser, e não pelo fazer e ter. Então, se permita ser você, porque você é muito amado. Quem te criou te ama exatamente como você é, não tem nenhum erro. Você pode voltar a ser você, que tá tudo certo. Então é isso. Obrigado por ter confiado em mim, por ter escutado a minha mensagem. E eu espero que ela tenha feito diferença na sua vida. Um beijo!